Pode sentar no seu lugar. Quem está animado aqui hoje? Eu estou entusiasmado. Celebrando o que eu creio que Deus vai fazer nestes dias. Já está fazendo entre nós. Alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar no Corpo de Bombeiros. E eu lembro bem, estava na época de pandemia. E eles me colocaram num guindaste. Sabe aquelas cabines do Corpo de Bombeiros? E para eu não ter contato ali, os bombeiros ficavam na janela e eu preguei daquela cabine. Mas, naquela manhã, eu tinha colocado o celular para despertar. E cedinho ele tocou. E eu desliguei, sabe, pus na soneca para ele tocar um pouco depois. E nesse interim que eu desliguei, eu tive um sonho. Talvez influenciado pelo alarme, eu ouvi uma buzina tocando no meu sonho e uma voz que me dizia: quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos. E de novo, quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos. Quando eu cheguei no Corpo de Bombeiros, eu logo perguntei para o coronel Prestes, que me recebeu ali, como é que vocês se preparam quando a buzina toca? E ele começou a me explicar: pastor, nós dormimos fardados. Nós deixamos já a mochila ali do lado do caminhão. Porque quando a buzina toca, nós temos 2 minutos para sair. Segundos representam vidas. Nós estamos preparados. Quando a buzina toca, nós descemos por aquele corrimão, já fardados, pegamos as mochilas e então partimos. Às vezes, menos de 2 minutos, 1 minuto e meio, nós conseguimos fazer isso. Naquela tarde, eu preguei para os bombeiros a respeito de estarmos preparados para nos encontrar com Deus. E foi tão lindo, vários aceitaram a Jesus. Pela janela, eles levantavam as mãos e eu orava por eles. Hoje, eu vim dizer para você, a buzina está tocando. Talvez você não seja capaz de ouvir, mas ela está tocando. Deus preparou maravilhas para nós. E nós precisamos estar preparados. Quem quer dormir fardado aqui? Quem quer estar pronto para receber tudo que Deus tem para nós? Você quer isso? Eu gosto quando Josué fala ao povo: preparem-se, santifiquem-se. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Hoje eu vim dizer para você: prepare-se, santifique-se. Amanhã Deus fará maravilhas. Ele fará maravilhas. Ele está preparando coisas tremendas. Eu não sei se já aconteceu contigo, de uma bênção parece que escorre pelos dedos. Ou a bondade do Senhor bate na porta da sua casa e você não está pronto para recebê-lo. Nós precisamos estar preparados para as bênçãos de Deus. Esses dias eu marquei de sair com a Nina, minha filha. Oi, Nina. Marquei um encontro com a Nina. E foi tão legal porque eu cheguei em casa, ela estava arrumada. Ela tinha tomado banho, tinha posto uma roupa linda. Ela pôs até o perfume da mamãe. E nós saímos. Eu cheguei e falei: filha, para onde você quer que o papai te leve? Ela falou: no McDonald's. Eu falei: tá fácil agradar a Nina, que bom. Entramos no carro, fomos no McDonald's. E depois eu falei: tá bom, filha, agora o papai vai te levar para comer uma sobremesa gostosa. Eu levei ela num lugar que chama Paris 6, tem umas sobremesas diferentes. E nós comemos um doce com Nutella, morango e sorvete. Quando chegou o doce, ela falou para mim: papai, eu falei: que foi? A mamãe vai ficar com ciúmes. Eu falei: não conta para ela que a gente veio aqui, porque eu nunca trouxe ela nesse lugar. Se preparar, nesse texto, significava trocar de roupas e tomar banho. Hoje, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a se preparar. Porque Deus vai nos tomar pelas mãos e vai nos levar a um lugar de delícias. Quem quer estar preparado? Prepare-se, amanhã Deus vai fazer maravilhas. Preparem-se, amanhã Deus vai fazer maravilhas. Preparem-se. Mas como nós fazemos isso? Eu acho interessante como Moisés preparou Josué para um tempo de bênçãos, para o novo de Deus, para as conquistas que envolviam a terra prometida. Uma das maneiras de
preparar Josué foi ele delegando responsabilidades. Ele foi o servo, o assistente de Moisés, que carregava a capa, que andava junto. Ele foi o espia, que averigou a terra. Ele também foi uma espécie de levita, de porteiro, que ficava na porta da tenda, guardando o lugar de encontro de Moisés com Deus. Mas ele também foi o comandante do exército na batalha contra os amalequitas. Hoje, eu quero olhar para essa função que Josué desempenhou enquanto comandante e tentar entender, à luz da palavra de Deus, como esse exercício de comando, de guerra, preparou Josué para as bênçãos do Senhor. Quem quer aprender sobre isso? Amém? Se você trouxe Bíblia, abre em Êxodo capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao 16. Êxodo 17, versículo 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Eu acho interessante como Moisés prepara Josué aqui. Quando ele estabelece como comandante, ele não ensina táticas de guerra, estratégias militares, ou tampouco a usar mais habilmente a espada ou outras armas de guerra. O que Moisés vai ensinar para Josué é lutar as suas guerras no Espírito. Eu gosto do texto no versículo 9, quando ele manda Josué para a batalha. Ele vai dizer: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Por que Moisés faz questão de dizer isso? Eu vou tomar posição no alto da colina. O que isso quer dizer? Sabe, eu creio que Moisés queria ensinar a Josué que existem posicionamentos de fé, posicionamentos espirituais que nos levam ao lugar das promessas, ao lugar das bênçãos, ao lugar do novo, das conquistas de Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito de alguns posicionamentos de fé que você precisa adotar, que eu preciso adotar na minha vida, se queremos viver o novo de Deus. Quantos desejam isso? Amém? Primeiro posicionamento de fé: coloque os sinais de Deus em evidência. Coloque os sinais de Deus em evidência. Moisés diz: eu estarei em posição no alto da colina e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Por que ele faz questão de dizer isso? Aquela não era uma varinha mágica, não era um cetro de poder. Por que ele sobe a montanha e faz questão de enfatizar: olha, eu vou estar lá em cima, mas o bordão de Deus vai estar nas minhas mãos. Sabe, aquele bordão, na verdade, representava um sinal de Deus no meio do povo. Foi com aquele bordão que Moisés enfrentou o faraó.
Foi com aquele bordão que ele tocou as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. Foi com aquele bordão que ele ergueu os braços sobre o Mar Vermelho e viu o povo atravessar a pé enxuto. Também foi com aquele bordão que ele tocou na rocha, no meio de uma seca, e mananciais de água fluíram da pedra. Aquele bordão, ainda que não fosse mágico, ele era um sinal de que Deus estava fortalecendo o seu povo. Sabe, quando nós estamos procurando o Senhor, mesmo no meio dos embates que a vida nos proporciona, quando olhamos para o alto, procuramos o Senhor, Ele deixa sinais para fortalecer a nossa fé. Os sinais de Deus já chegaram na sua vida de alguma forma? Eu podia contar tantos sinais maravilhosos que fortaleceram a minha fé, mas eu quero contar um sinal que Deus derramou sobre a vida de um amigo. Quem conhece o pastor Paulo Davi aqui? Paulinho está vivendo um tempo de enfrentamento. Ele foi perdendo as suas funções motoras, hoje ele está numa cadeira de rodas. Mas agora, nesse começo de ano, em janeiro, nós fomos para a Convenção Batista Brasileira. E um dia, ele e o meu pai foram para a praia. Não era dia de reunião e eles foram conhecer um lugar. E o Paulinho saiu com aquela cadeira de rodas elétrica e chegou na areia. E ele estava me contando esses dias que veio um rapaz vendendo picolé. E quando ele chega perto do Paulinho, ele para tudo e começa a chorar. E dizer: você é homem de Deus. Você é homem de Deus. Deus vai te curar, Ele vai te levantar dessa cadeira. E aquele homem que era um vendedor de picolé, de alguma maneira se transforma num sinal de Deus. Ele não vende sorvete para ninguém e vai embora. Sabe, por vezes Deus manda os seus sinais, os agentes dele, os recados que chegam, às vezes em formato de versículo, às vezes em formato de palavras, às vezes um telefonema, às vezes uma palavra que salta da Bíblia para você. Sabe, sinais de Deus que fortalecem a nossa fé. Quem já experimentou isso? Agora, o que me chama a atenção é que quem manda os sinais é Deus. Mas nós temos o papel de colocá-los em evidência. Moisés fala assim: hey, você está no Vale de Refidim. O Vale de Refidim era um lugar escuro, complicado. Ali a água acabou, ali eles foram traídos, ali eles foram difamados, ali eles passaram por dificuldades e traições, ali uma guerra inesperada aconteceu. Moisés está dizendo para ele: ei, eu estou subindo. E o sinal, o bordão de Deus vai estar no alto da montanha. Na hora que a guerra estiver acirrada embaixo, olha para cima. A hora que as coisas estiverem complicadas, olha para cima. Eu já coloquei o cajado em cima da montanha. Hoje eu vim dizer para você, nos tempos de enfrentamentos, precisamos levar cajados para cima das montanhas. Colocar os sinais de Deus em lugares altos, para que possamos olhar para eles e não desistir dos propósitos de Deus. Eu recebi uma palavra tão linda, eu estava cheio de medos. No começo desse ano, eu recebi um versículo, Jeremias 20:11, de um amigo. O Senhor, porém, está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Sabe o que eu fiz? Esse versículo eu ensinei para os meus filhos. Toda a refeição antes do almoço, nós repetimos o versículo de novo. É uma maneira de colocar o cajado no alto da montanha e lembrar quem está ao meu lado. Ei, eu quero te ensinar a conquistar em nome de Jesus. Quantos querem conquistar coisas? Por vezes Deus deixa sinais, preste atenção. Eu lembro bem, quando eu comecei no ministério trabalhando com adolescentes, um dia eu estava orando e Deus falou comigo: olha, o seu campo missionário são as escolas de Curitiba. E eu comecei a orar pelas escolas. E então um dia dentro do carro, eu vi algo. Era um ônibus que parava na frente das escolas, eu enchia de adolescentes e trazia-as para a igreja. Eu comecei a orar por um ônibus. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o sinal de Deus, transformei ele numa fotografia de um ônibus velho, coloquei na prateleira do meu quarto. E toda vez que eu passava por aquele lugar, eu falava: Deus, me dá esse ônibus. Deus, me dá esse ônibus.
Deus me dá esse ônibus. Eu estava colocando o cajado em cima da montanha. Mas sabe o que aconteceu? Em algumas semanas, um atleta ficou sabendo que eu queria de um ônibus. E ele fez uma oferta. Eu lembro bem, nós compramos um ligeirinho aposentado. Quem não é de Curitiba, o ligeirinho é aquele que bara no tubo, né? E depois que ele roda tudo que dá, eles aposentam ele. Com o dinheiro deu para comprar um ligeirinho aposentado. Mas eu lembro bem, o dia que eu entrei naquele ônibus, eu chorei. Nós demos uma volta no pátio aqui da igreja e eu chorei porque o que estava na prateleira do meu quarto se transformou em realidade. Eu lembro também do dia que nós fizemos um culto naquele lugar. Chamamos os adolescentes. Os meninos dançaram break, fizeram apresentação de skate, vieram os meninos de fora, se penduravam na grade para ver o que estava acontecendo no colégio. Eu peguei uma cadeira e comecei a falar de um sinal que Deus tinha me dado. Falei de um ônibus que ia para lá e falei de Jesus. Naquele dia, os meninos aceitaram a Jesus, eram tantos, os que estavam na grade colocavam a mão para dentro do colégio e diziam: eu também quero Jesus. E eu ia nas grades dizendo: que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Em poucas semanas, toda sexta-feira, saía um ônibus lotado, das colégios públicos aqui da cidade, e um monte de adolescente chegava na igreja. Sabe por quê? Eu coloquei o cajado em cima da montanha. Eu tenho tantos cajados. Quando a gente mudou para esse lugar, era muito grande para fazer o culto dos jovens. Eu fui comprar biombos para deixar esse lugar mais intimista. Eu lembro que eu pedi uma amostra para o vendedor, ele me entregou um pedaço de alumínio. E ele perguntou: para que é isso, pastor? E eu falei. Ele falou: pastor, eu te dou a amostra, mas eu não vou vender os biombos para você. Eu falei: por que você não quer ganhar dinheiro? Pastor, acho que está faltando fé para você. Esse lugar vai ficar pequeno. Sabe o que eu fiz? Eu entendi que aquele era um sinal de Deus. Eu peguei a amostra, coloquei a data e coloquei a promessa do Senhor. Está lá até hoje. No meio dos livros, eu pus na estante. E eu passava: Deus vai encher esse lugar de jovens. Olhe para o lado o que Deus está fazendo. Em poucas semanas já não dava mais. Hoje tem gente na galeria, tem gente na capela, no ginásio. Deus é tremendo. Eu gosto de colocar cajados em cima das montanhas. Esse dia eu dei para o meu pai um presente. Eu coloquei lá no quarto, na casa dele, a foto do culto que nós fizemos na Arena da Baixada. Eu tenho no meu gabinete também. Sabe por quê? Quando nós fomos para a Baixada, era para fazer um culto numa tenda para 6.000 jovens. O rapaz que estava me levando para o tour falou: pastor, você não quer conhecer o campo de futebol? Aqui eu torço para o Atlético Paranaense. Eu falei: lógico que eu quero. Ele me levou lá para o vestiário. E ele falou: pastor, espera um pouquinho, eu vou pôr o som da torcida. E daqui a pouco começa aquele barulho de multidão. E ele diz: pode subir. E eu começo a subir as escadas ouvindo aquele barulho de multidão. E quando eu ponho o pé no gramado, eu vi aquele lugar lotado. Falei: meu Deus, o culto vai ser aqui. Nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos controle sobre a agenda do clube. Nós não tínhamos tanta gente para colocar naquele lugar, mas nós tínhamos uma visão. Nós colocamos ela em evidência e começamos a orar por isso. E nós já fizemos 2 cruzadas. Batemos o recorde de público da Baixada aqui no estádio em Curitiba. Não foi jogo da Copa do Mundo, não foi nada diferente. Deus fez algo especial. Coloque cajados em cima das montanhas. Eu quero colocar mais 2 cajados aqui. Visões que Deus deu nesse tempo. Eu falei aqui que a minha mãe tinha um sonho de ter uma torre de oração, lembra? Que a gente ia orar lá pela cidade, mas não dá para construir aqui. E na reunião de pastores, Deus nos deu uma visão. A torre da Telepar vai ser a nossa torre de oração. E eu comecei a orar por isso. Nós tiramos uma foto na reunião atrás da torre. Vai virar quadro na minha casa. Mas essa semana eu liguei para o vice-prefeito e contei meu sonho para ele. Ele amou a ideia. Ele falou: pastor, espera um pouco, mas nós vamos dar um jeito de fazer isso acontecer em breve. A igreja do Senhor Jesus vai estar na torre, um ponto turístico dessa cidade, todos juntos declarando: a violência vai acabar, Deus vai abençoar essa cidade. Ei, hoje eu quero colocar o cajado em cima da montanha junto com você.
Ontem a Ana me deu uma palavra. Ela me falou a respeito do terreno do lado. Ela disse para mim que sentiu no coração que Deus quer nos dar esse lugar. Quem é da igreja há muito tempo sabe quanto nós oramos. Era um bingo ali para que aquele lugar fosse nosso. Quando ela me disse isso, eu lembrei. Eu creio. E ela deu uma palavra tão específica. Eu vou fazer mais um quadro para colocar lá no meu quarto. Deus falou com você também ontem sobre isso? Falou contigo também sobre isso? Também com você sobre isso? Você também lá atrás, meu Deus! Aleluia! Você também, meu irmão? Aleluia, nós vamos colocar, você também? À tarde, Deus falou contigo. Amém. Nós vamos colocar então esse quadro lá na parede de casa. Se quiser, coloca na sua também. E nós vamos começar a orar em nome de Jesus. Se Deus quiser fazer, quem pode o impedir? Custa 90, 100 milhões, não importa, para Deus não é nada. Quantos creem no poder de Deus aqui? Hoje eu quero te convidar a colocar cajados em cima das montanhas. Deus manda os sinais. Quem leva para cima, para o alto, somos nós. Põe um quadro da sua família restaurada. Põe um quadro. Eu não sei quais são os sinais que Ele já te deu. Coloque eles em evidência. E Deus vai fazer maravilhas entre nós. Aleluia. Segunda postura ou posicionamento de fé que precisamos ter se queremos alcançar as conquistas em Deus. Ocupe o lugar da intercessão. Ocupe o lugar da intercessão. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Sabe, se queremos preparar-nos para as maravilhas de Deus, precisamos ocupar este lugar. Eu acho interessante porque não eram das mãos de Moisés que a bênção vinha. Mas de uma certa maneira Deus queria mostrar para Josué que não era a sua habilidade, a sua performance, a sua inteligência na batalha, que o tornou bem-sucedido. Mas o favor de Deus. De certa maneira, enquanto Moisés estava com os braços erguidos, ele estava ensinando aquele jovem impetuoso, aprendiz, a guerrear no espírito. Nós vamos vencer guerras. Nós vamos chegar a lugares altos. Se ocuparmos este lugar, o lugar da intercessão. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? O que representa ocupar esse lugar? Em primeiro lugar, a intercessão na perspectiva bíblica, ela significa representar alguém diante de Deus. A palavra no hebraico, intercessão, significa se colocar na frente com força, colidir violentamente. E era exatamente isso que Moisés estava fazendo. É por isso que ele estava exausto. Ele estava lutando em oração em favor do seu povo. A Bíblia vai nos mostrar vários exemplos de intercessores. Em Isaías 53, versículo 12, a Bíblia nos mostra Jesus intercedendo. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus se coloca diante de nós com força. A ira de Deus vem sobre ele, porque ele intercede por nós. Abraão faz o mesmo em favor da sua família, de Ló, dos seus. Em Gênesis 18, o anjo vem anunciar que uma destruição aconteceria em Sodoma e Gomorra. E ele então começa agora a lutar em oração, em favor dos seus. Deus, se tiver 50.
Deus tiver 40, Deus tiver 30, 20, 10, Ele não para. Ele está lutando pela sua família, lutando em oração. A Bíblia também nos apresenta o exemplo do Espírito Santo em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele geme, Ele luta, Ele sofre por nós. Ele se coloca diante de Deus em nosso favor. O Espírito está gemendo agora. Ele está clamando para que os filhos de Deus se apresentem nestes dias. Ei, intercessão. Você já lutou por alguém em oração? Talvez você já orou, mas não lutou. Não se colocou violentamente, com força, de forma intencional, em favor de alguém. Quando ocuparmos este lugar, veremos coisas espantosas acontecerem. Eu lembro, eu era um seminarista, num quarto de acampamento, com um monte de adolescentes que não queriam ouvir a devocional. Eu lembro que eu saí do quarto frustrado e perguntei: Deus, o que eu posso fazer? Eles não querem ouvir. E Deus me disse: se coloque na posição de intercessão por eles. Tinha mais um crente no quarto. A gente estava num chalé com 14. Quando os meninos foram dormir, nós dobramos os joelhos e começamos a orar. Madrugada dentro, pedindo: Deus, faz algo aqui. Nós lutamos por aqueles meninos na madrugada. Nós fizemos isso a noite toda. No outro dia de novo, e quando era o 4º dia de acampamento, eu lembro, nós estávamos orando aquele dia um pouco mais alto. Estávamos literalmente guerreando em favor daqueles meninos, intercedendo por eles em oração, e de repente, um mover de Deus começa a acontecer no quarto. Um menino de cueca desce a beliche e começa a chorar, mas ele não chorava, ele gritava. E ele começa a se arrepender dos seus pecados e confessá-los em voz alta. Ele dizia: eu não aguento mais, parem, eu não aguento mais. E ele começa a falar tudo que ele estava fazendo, e de repente um outro desce. E o outro vem. E de repente todos os meninos estavam clamando e gritando dentro do quarto. Nós não tínhamos feito nada, apenas experimentado o poder da intercessão. Quem trabalhava comigo nos adolescentes, nós começamos a fazer isso em todos os acampamentos. Quando os meninos iam dormir, nós nos ajoelhávamos no quarto, orávamos por eles. Quantas vezes demônios se manifestavam durante a madrugada, enquanto nós estávamos orando ali. Sabe por quê? Hoje você veio a esta casa para aprender a lutar pelos seus no Espírito. Quando nos colocamos neste lugar, Deus faz coisas incríveis. Eu quero te desafiar a lutar pelos seus filhos, a se colocar nessa posição em favor do seu marido, da sua esposa, daqueles que você quer ver se converterem na sua casa. Existem promessas de Deus para os que intercedem pelos seus. Isaías 44, 3, 5, preste atenção. Quantos são pais aqui? Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Um dirá: sou do Senhor. Outro escreverá na sua própria mão: sou do Senhor. Outro por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia. Interceda pelos seus. Outra promessa, Isaías 54, 3. A Bíblia diz que eles conquistarão cidades e nações. Isaías 54, 13 diz: eles serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Aleluia. Os seus filhos vão ser ensinados pelo próprio Deus. Ele vai se revelar na sua casa. Interceda. Salmo 144, 12. Eles serão como planta viçosos e colunas de palácios. Aleluia. Joel 2, versículo 28 e 29. Eles profetizarão e terão visões. Salmo 112, versículo 1 e 2. Eles serão poderosos na terra. Ei, ocupe esse lugar. Ocupe esse lugar. Talvez você seja filho e seus pais não são convertidos. Eu tenho histórias e mais histórias que eu já ouvi aqui.
de filhos que se colocaram nesse lugar em favor dos seus pais e a família inteira se converteu. Em nome de Jesus, você vai ver a sua casa servindo ao Senhor. Você vai ver a sua casa servindo ao Senhor. Se coloque no lugar da intercessão. Segundo lugar, interceder significa uma entrevista com Deus. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora a palavra no Novo Testamento, no grego, ela tem outro significado. Ela significa entrevista. Nessa perspectiva, a intenção tem a ver com alinhamento de propósito. Quando Deus revela os propósitos dele para mim, e em oração eu luto para que esses propósitos se cumpram. É uma entrevista. Um exemplo disso, claro, é o exemplo de Elias. Ele ora e Deus revela os seus propósitos. Durante 3 anos e meio não tinha chovido. E Deus fala para ele: vai chover de novo. Ele avisa para o rei Acabe, mas logo em seguida ele sobe a montanha e o que ele faz? Ele luta, ele intercede, ele luta em oração diante de Deus para que esse propósito se cumpra. E ele luta de tal maneira que ele manda o seu servo olhar uma vez. Ele volta e não vê nada no céu, ele manda de novo, e de novo, e de novo. E ele é naquela posição de intercessor. Ele vê um pequeno sinal no céu. E ele sabe: Deus vai derramar chuva sobre a terra seca. Sabe, por vezes, Deus revela os seus propósitos para nós. Mas Ele nos dá o privilégio de participar do que Ele vai fazer entre os nossos, neste tempo, em nome de Jesus. Quantos querem uma entrevista com Deus? Se transforma em intercessor. Ele vai revelar os propósitos. Ele vai te dar o privilégio de lutar por eles em oração. Provavelmente você já ouviu falar do que está acontecendo em Asbury. Eu queria passar um vídeo pequenininho do que está acontecendo lá. Dá uma olhada nesse vídeo. Glória. Aí. Dez jovens se colocaram no lugar de intercessores. Era para durar uma noite. Já faz mais de 10 dias. As pessoas não param de chegar. Existem filas quilométricas para fora da capela. As pessoas não conseguem entrar, então nas capelas vizinhas estão fazendo cultos também. Você pode ouvir as canções das ruas. Um jovem foi dar um testemunho falando da sua situação como imigrante. E as pessoas, enquanto ele dava o testemunho e falava das dificuldades e de como Deus estava intervindo, elas jogavam dinheiro para ajudar aquele jovem. Um mover de liberalidade, um mover de Deus tremendo aconteceu. Por quê? 10 jovens se colocaram no lugar de intercessão. Enquanto eles estendiam suas mãos, Deus começou a cumprir os seus propósitos sobre a terra. Eu quero convidar você para ocupar esse lugar. Eu creio que o que vai acontecer aqui em Curitiba vai tocar o mundo. Eu estava de férias orando, no chuveiro. Enquanto orava, me veio uma foto. Eu vi uma multidão na frente do Palácio do Governo. Não tinha palco, não tinha microfone. Eu só vi pessoas de joelho orando. Eu compartilhei com a Sil. Nós fizemos a nossa reunião de oração dos pastores, de planejamento, fomos para um retiro. E nós estávamos orando pelo movimento de oração da nossa igreja. Eu pedi para que cada um escrevesse, talvez um versículo, uma palavra, se vissem algo, e compartilhasse. Enquanto nós estávamos compartilhando,
O Paulinho levantou a mão. Ele falou: eu vi algo aqui. Eu vi algo. Eu vi uma multidão na frente do Palácio do Governo. Estavam todos de joelhos. Não tinha banda, não tinha nada. Era uma multidão apenas orando. E eu disse: eu vi a mesma coisa no chuveiro, há algumas semanas atrás. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma plena convicção. Deus está nos chamando o povo de Deus nessa cidade para se colocar no lugar de intercessão. As nossas vitórias virão do alto. Erga suas mãos. Não é uma tática de guerra, não é uma articulação, não é um movimento político, não. Nós vamos vencer quando subirmos as montanhas com os braços erguidos e essa terra vai saber que existe um Deus que é todo poderoso. E quando Ele brada, não há quem possa. Quando Ele fala, não há quem possa o impedir. Ele é Deus. Há alguma coisa difícil para Ele? Vamos orar, vamos interceder, e a glória de Deus vai varrer esta terra, eu creio nisso. Terceira postura de fé: procure amigos de oração. Procure amigos de oração. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Sabe, ocupar esse lugar de intercessão é cansativo. Não é apenas uma oração. Moisés estava lutando lá em cima. E chega um momento que ele é tomado pelo cansaço. E é nesse instante que os amigos chegam. Os amigos de oração. Eles pegam as mãos de Moisés, Arão de um lado e Hur do outro, e as mantêm erguidas. Sabe, eu tenho tido o privilégio de ser abençoado por Deus com amigos de oração. Por vezes nos embates nós cansamos. Mas como é especial ter alguém que te liga e fala: cara, está na hora combinada. Levanta aí, acorda aí. Durante mais de 2 anos, eu tive centenas, milhares de amigos de oração. Estava orando por uma causa maravilhosa. E um monte de gente se ajuntou para orar comigo. Mas sabe, às vezes eu perdi a hora. E então o meu telefone começava a tocar. Eram os amigos de oração dizendo: Michel, está na hora. O povo está esperando. E eu chegava atrasado, descabelado na live de oração. Mas nós orávamos. E tantos milagres aconteceram. Agora eu estou tão feliz porque a minha esposa tem as amigas de oração dela. Elas começaram um projeto no Parolim e um dia as meninas que faziam balé, eram discipuladas naquele lugar, mandaram seus pedidos de oração. E ela e as líderes desse projeto ficaram tocados, porque eram problemas muito sérios. Então alguém começa a orar 3 horas da manhã. Junta com mais outra amiga, e esse ano Deus fala com a Sil sobre o exército da madrugada. E agora eu estou dormindo à noite, e de repente eu começo a ouvir minha esposa chorar. Está lá o computador aberto, mais umas 10 amigas no Zoom. E elas estão orando pelas meninas, mas não só pelas meninas, estão orando umas pelas outras. E Deus acendeu algo lá na minha casa. Eu estava pedindo para Deus me dá um amigo de oração assim também. E Deus me mostrou quem vai ser meu amigo. Vai ser o Benício. Esse ano vai ser o Beni. Eu estava orando, Deus falou para mim: você precisa ensinar o Beni a orar. Um dia eu estava fazendo a live de oração e quando eu olhei para o lado, ele estava do meu lado. Eu falei: filho, o papai vai orar agora, quer orar comigo? Ele estava com o olho meio fechado assim, olhando. Ele falou: quero, pai. E aí ele veio do meu lado. Eu falei: ó, o pai de manhã ora andando porque eu tenho sono. E aí a gente começou a orar.
ele de mãozinha dado comigo, nós fomos na cozinha. E nós íamos andando pela sala, pelo corredor, pelos lugares de casa, e eu ia dizendo: Deus, visita o meu filho. Deus, visita a minha casa. Deus, faz algo novo. Sabe, essa semana eu fiz isso de novo com o Beni. Eu quero que ele seja o meu amigo de oração. E nós vamos ver coisas tremendas do poder de Deus, filho, acontecendo juntos. Eu quero que o Beni lembre da presença de Deus revelada nas madrugadas. Eu quero que ele entenda o que representa quando, no meio de um louvor, Deus vem. Eu não quero ensinar simplesmente o que é oração no grego e no hebraico para ele. Eu quero que ele veja os meus passos cansados, a dificuldade para acordar cedo, mas para ocupar uma posição que faz toda a diferença e muda tudo. Sabe o que precisamos? De pais que levantem os seus filhos, de irmãos que acordem seus irmãos, de amigos que acordem mais cedo para acordar uns aos outros. A liderança dessa igreja vai fazer isso em nome de Jesus. Os pastores vão incomodar uns aos outros, os diáconos também, os líderes de célula e supervisores, e nós vamos nos colocar no lugar que Deus nos chamou para estar. Nós vamos subir a montanha, estender as mãos, e a glória de Deus vai cair neste lugar. Quantos querem subir nesse lugar junto comigo? Quantos querem convidar amigos de oração? Talvez Deus colocou alguém no teu coração hoje. Ei, em nome de Jesus, vá atrás dessa pessoa. Você vai mudar a sua vida e a vida dela. Sozinho é mais difícil. Por isso nós somos igreja. Durante mais de 2 anos eu não furei uma devocional porque eu tinha amigos de oração. Você vai viver isso em nome de Jesus. Nós vamos ver coisas novas. Quantos querem ter amigos de oração? Última lição e posicionamento, e eu quero encerrar. Se o teclado quiser vir aqui, já me ajuda. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Quando ocupamos essa posição, Deus nos permite transformar realidades no poder do seu Espírito. A água tinha acabado. Uma confusão se instalou. Eles estavam no vale de Refidim. E Moisés chamou aquele lugar de Meribá, lugar de contendas. Uma guerra acontece, no mesmo vale, no mesmo lugar. Uma guerra inesperada acontece, no vale de Refidim. Moisés se coloca com os braços erguidos. Seus amigos vêm e o ajudam a se manter nessa posição. E uma vitória inexplicável acontece. Quando a guerra acaba, aquele homem de Deus pega algumas pedras. E ele começa a construir um altar. E então, aquele lugar que antes ele havia chamado de Meribá, agora ele chama Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. A palavra bandeira, talvez a melhor tradução fosse estandarte. Não é uma simples bandeira. Essa é uma bandeira de guerra que levamos para as batalhas. O estandarte era isso. O que Moisés estava dizendo é: eu levei Deus para as minhas guerras, e Ele transformou Meribá em lugar de vitória. Hoje eu vim colocar uma bandeira nas suas mãos. Deus já fez isso. Ele colocou uma bandeira nas suas mãos. Nós vamos visitar os lugares de confusão desta terra. E no poder do Espírito declararemos:
Yahvé Nissi. A vitória do Senhor chegou. 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 Nos últimos meses eu vi tanta confusão, tanta briga, tanta discórdia. Mas hoje eu peguei a minha bandeira, o meu estandarte. Eu vim fincar hoje sobre esse altar e declarar: Yahvé Nissi, aleluia. A minha bandeira é o Senhor. Eu não sei que tipo de confusão se instalou perto de você. Realmente não sei. Talvez Meribá represente a sua casa hoje. Um lugar de discórdias, de conflitos, de confusões. Deus colocou uma bandeira nas suas mãos. Talvez Meribá para você represente o lugar onde você estuda. Tanta discórdia e confusão ali. Mas o Senhor é a sua bandeira. Yahvé Nissi. Talvez você olhe para o lado, no lugar onde você mora, ou pela janela, e o que você vê é confusão. Hoje Deus vai tocar pessoas nesse lugar. Você vai transformar realidades no poder do Espírito Santo. Você vai transformar realidades no poder do Espírito Santo. Você vai transformar realidades no poder do Espírito Santo. Você vai transformar realidades no poder do Espírito Santo. Ei, se levantem, jovens. As faculdades são nossas. Se levantem, adolescentes. As escolas são nossas. Se levantem, professores. Deus colocou uma bandeira nas suas mãos. Talvez o caos se instalou na porta da sua casa. Realidades vão ser transformadas no poder do Espírito Santo. Nós começamos um projeto social nessa igreja, o contraturno escolar, o projeto Agir, e pedimos para que eles mandassem os piores alunos. Eles vão lá de tarde. Mas sabe, Deus colocou uma bandeira em nossas mãos. E no poder do Espírito Santo, esses meninos estão começando a tirar nota alta. Eles estão mudando de comportamento. Esses dias eu fui almoçar num restaurante. Eu estava comendo e de repente vem um garçom. Ele disse: você pode ficar de pé? Eu falei: achei estranho. Posso te dar um abraço? Eu disse: pode. Eu quero te agradecer. Eu falei: por quê? Eu estava morando na rua. E o projeto da Cristolândia veio me buscar. Eu estou trabalhando hoje, eu refiz a minha vida. Obrigado por acreditar na gente. As pessoas podem dizer lá fora: não tem jeito, não tem como. Eu estou colocando outras fotos na parede da minha casa. Eu vou levar o cajado para cima da montanha. Vou me colocar na posição de intercessor. Vou chamar meus amigos de oração. E nós vamos transformar esse país no poder do Espírito Santo. Volte para casa. Leve essa bandeira. A sua família não vai ser mais a mesma. Volte para o lugar onde você trabalha. Você foi comissionado. Ele é sua bandeira. Entre naquele lugar. As pessoas vão saber. Quando um homem de Deus e uma mulher de Deus chega num lugar, as pessoas sabem. Eles têm um brilho nos olhos. Eles têm um jeito de falar. Eles transpiram a graça. Eles derramam amor por onde passam. Ei, Deus quer fazer algo novo hoje, neste lugar. Eu quero trocar de roupa e tomar banho. Eu quero estar pronto. Porque quando meu pai chamar,
Eu quero sentar na mesa do banquete. Preparem-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Preparem-se. Venham, jovens, comecem a orar nas madrugadas, orar pelas cadeiras vazias. Amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Nós vamos ver Deus transformando as coisas no poder do Espírito Santo. Se hoje você quer se comprometer com Deus, a colocar cajados em cima das montanhas, colocar os sinais em evidência, se posicionar em oração, trazer amigos de oração e transformar, como Moisés fez. Meribá se transformou no altar. Da onde você está, saia do teu lugar agora, vem aqui à frente. Eu quero orar por você e nós vamos levantar um clamor para que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós. Venha, venha, se Deus falou contigo, vem agora em nome de Jesus. Pode vir, pede licença e vem para cá agora, enche esse lugar. Nós vamos clamar. Talvez você está clamando pelos seus. Traga a sua confusão para cá. Traga o seu Meribá para cá. Venha, 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 venha agora. Faça deste lugar um memorial, porque aqui algo novo do Senhor começou na sua história. Venha agora em nome de Jesus. Desça das galerias, venha, 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 se ajoelhe, se coloque na presença e peça que Ele te visite. Venha, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Amém. Nós vamos orar. Venha, 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 se Deus falou contigo. Isso. Venha, 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 se Deus falou contigo. Você vai apresentar uma situação específica diante de Deus agora. Quero te desafiar a fazer isso. Fazer isso. Isso. Amém, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Onde você está? Coloque na presença do Senhor. Muitas pessoas vindo da galeria, é isso. Pai querido, nós queremos clamar agora na autoridade do Teu nome, que o Teu Espírito repouse neste lugar. Queremos clamar que hoje uma fogueira seja acesa nesta casa. Existem centenas, milhares que estão trazendo os seus gravetos. Pai, que um movimento de oração que vai começar aqui nestes dias possa tocar o mundo, Pai, em nome de Jesus. Levanta intercessores nessa casa. Levanta gente violenta, gente que luta no Espírito, gente que se coloca diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, agora se torna irresistível nesse lugar. Que o clamor do Espírito possa ser ouvido nesta casa. Pessoas vieram aqui, Deus, trazendo Meribá, lugares de confusão, situações complexas, complicadas, que se apresentam diante deles. Mas eu quero clamar que possamos erguer as mãos e ver a Tua glória de novo. Nós cremos, Pai, que um posicionamento de fé e de oração pode transformar as coisas. Por isso, que a bandeira de guerra, o estandarte seja colocado na mão dos Teus servos, que eles possam ir e conquistar em nome de Jesus, que eles possam ir e conquistar, que realidades sejam transformadas em torno, em volta dos Teus servos. Agora, Pai, derrama da Tua autoridade, derrama da Tua unção sobre a vida dos Teus filhos. Que haja um despertar no meio do Teu povo, que haja um despertar no meio da Tua igreja. Faz algo novo hoje aqui. Manifesta a Tua glória. Nós clamamos assim. Revela o Teu poder hoje nesta casa. Vem, Espírito de Deus. Coloca um manto de autoridade sobre os Teus servos. Que eles enxerguem diferente, que eles andem diferente. Que o Teu nome seja exaltado. Hoje aqui nesta casa, derrama da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde você está, fique de pé no seu lugar.
Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você exalte, 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 engrandeça o nome dele. Lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.